Oi gente, quem fala é a Daisy do canal Portal da Cigana. Hoje estamos começando uma nova série no canal sobre histórias assombradas. Assistem aí até o final do vídeo, gente, curtam o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para os amigos, para todo mundo que gosta desse lado espiritualista e vamos acompanhar a história. Então eu vou começar contando sobre uma história que eu vivenciei alguns anos atrás. Eu morei numa casa que era uma casa assim antiga, era um quintalzão assim enorme, era uma casa de madeira, uma casa velha, e naquela casa aconteceu assim várias coisas estranhas. Nessa casa eu escutava barulhos, eu sentia assim como se tivesse uma presença naquele lugar. Quando eu ficava sozinha naquela casa, eu sentia como se tivesse alguém me observando e sentia passos atrás de mim. Mas assim, eu não tinha um conhecimento espiritual. Eu não frequentava nada e não tinha conhecimento nenhum sobre esses assuntos. Então, simplesmente as coisas que eu vivenciava ali, eu não conseguia entender o que era. Eu sentia que era algo muito ruim, uma presença maligna que tinha naquele lugar, mas eu não compreendia o que queria e o que podia ser e por que estava atrapalhando toda a minha vida. A minha vida no momento que eu morei naquela casa, ela estava toda travada, né? Os caminhos estavam ali trancados, nada fluía. Eu não conseguia emprego, estava uma vida assim, uma perdição. Tudo, sabe aquela maré de azar assim, que tudo que você faz assim dá errado, que as coisas não fluem? Então, eu sentia justamente isso quando eu morava naquele lugar. Eu tinha um gato que, quando eu fui morar nessa casa, o gato começou a ter comportamentos estranhos. O gato era totalmente assim normal, esse gato, quando eu morava em outra casa. Depois que eu fui morar nesse lugar, o gato, ele parecia que estava possuído. Ele atacava as pessoas, era um gato muito agressivo, comportamento agressivo, atacava as pessoas. Esse gato, ele miava assim muito alto, assim, como se ele tivesse assim transtornado. Podia ser alguma coisa mesmo de possuído, porque aquilo não era normal. Aí eu comecei a perceber, eu pensei assim, bem, o gato deve estar louco, porque na época eu não pensava sobre isso, né, o gato está possuído, não, eu pensava, ó, eu acho que o gato ficou louco devido ao estresse da mudança, alguma coisa assim. Esse gato, ele agia de uma forma tão estranha que até uma vez ele tentou me agredir. E eu corri para um quarto, me tranquei e esse gato ficou ali, se batendo ali na porta. E eu fiquei ali, né, com muito medo, esperando, né, ele sair. Quando ele saiu, eu abri a porta e fui ali para a sala, né. Então, assim, são coisas que eu comecei a perceber que era tudo muito esquisito e tudo muito ruim ali, aquele local onde eu morava. Fora a minha vida, assim, que estava toda bagunçada, o comportamento do animal. Então, você vai percebendo que há muitas coisas estranhas. Fora isso, as louças se quebravam muito na casa. Eu cansava de tanto ter que ficar comprando louças. Os copos se quebravam assim do nada, lavando uma louça, simplesmente encostou, quebrou. Então aquilo, começa a perceber que era tudo muito estranho. E também, fora os sonhos estranhos que eu tinha naquele lugar, eu tinha muito pesadelo e muitas coisas estranhas assim. Eu sonhava muito com aquele terreno, porque era um terreno assim muito grande e sonhava muito assim com aquele terreno, como se eu estivesse ali no portão, olhando para aquele terreno, eu via algo sendo queimado, muita fumaça e percebia assim alguns vultos assim passando pelo lugar. Tudo isso no sonho. Foram várias vezes eu tive esse sonho. E com certeza era algo assim muito estranho que eu não conseguia compreender. Esse quintal assim, era um quintal assim muito grande e nos fundos, no mesmo quintal ali nos fundos, morava um vizinho, né? Ali na casa dos fundos. E um dia ele saindo assim para o trabalho, ele sempre costumava sair pelas 5 horas assim da manhã, ele falou que viu uma mulher ali no portão me chamando às 5 horas da manhã. Essa mulher falou que queria, né, conversar comigo, queria falar comigo. E ele falou assim, olha, volta outro horário porque ela deve estar dormindo, né? Eu não tenho como eu chamar ela, acordar esse horário. E nisso a mulher insistiu e falou para ele assim, abre esse portão, deixa-me entrar. Aí naquilo ele falou assim, olha, eu não
tenho permissão para abrir esse portão. Ela deve estar dormindo e eu não tenho permissão. Então volte mais tarde que daí você consegue falar com ela. Só que aquilo, ele relatando assim sobre isso, ele falou que quando ele se aproximou ali do portão para conversar com essa mulher, ele percebeu assim alguma coisa muito estranha. Ele se arrepiou assim inteiro e ao olhar para aquela mulher, ele falou assim que aquilo não era humano. Ainda ele me contando, ele falou assim, aquilo não era humano, aquilo era um espírito, era alguma coisa que estava atrás de você. Ainda ele comentando. Porque ele falou assim que a aparência da mulher assim era uma forma estranha, pelo horário também, ali que foi procurar. Ele falou que os olhos dela, ela tinha uns olhos assim avermelhados, aquele olhar estranho, aquele olho vermelho, aquele semblante assim muito diferente. Que ele disse que se arrepiou inteiro, né, e respondeu toda a mulher, falou, não tenho permissão para abrir o portão, volte depois, né, tchau e pronto. Nisso ele virou para trás assim, olhar para a casa dele, virou para trás, e olhou de novo ali para o portão, não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Aquilo, ele teve certeza, né, que realmente era um espírito, que aquilo não era alguma coisa humana, né. E nisso fez com que ele ficasse muito apavorado. Eu sei que ele comentou que ele voltou para casa e fez o sinal da cruz e fez uma oração, porque aquilo ele percebeu que não era algo normal. Então ele veio falar comigo e falou assim, Daisy, tem alguma coisa muito esquisita nesse lugar, que ele percebeu também, que ele morava ali, ele falou que sentia uma energia ruim, que sentia algo estranho naquele ambiente também, um clima assim pesado, tinha sonhos estranhos, esquisitos. E essa mulher que veio te procurar, que veio te chamar, eu tenho certeza que isso não é humano, eu tenho certeza, porque eu nunca vi um olho daquele jeito e só de lembrar daquilo eu me arrepio inteiro. Eu corri para casa e comecei a fazer o sinal da cruz e fazer oração porque eu sabia que aquilo era algo estranho. Eu falei para ele assim, olha, realmente eu fiquei mais impressionada com tudo aquilo. Eu falei assim, gente, como assim? Alguém me chamando? Eu falei, ainda pode ser um espírito, algo assim, porque pessoas, eu falei, eu não conhecia ninguém naquela região. Eu morava recentemente ali naquele lugar e não falava com as pessoas, ninguém me conhecia ali por perto. Quanto mais alguém até ali no portão me chamar aquele horário. Meu vizinho lá comentando comigo, né, esse negócio muito estranho, ele falou assim, com certeza, ele falou, tem alguma presença maligna aqui nesse quintal, nesse terreno, alguma coisa muito estranha. Porque ele sentia que a vida dele também estava toda uma bagunça, uma coisa esquisita. Ele também tinha pesadelos. E depois daquilo lá, dele ter visto aquela mulher me chamando, ele falou, aquilo não é humano. Ele falou, eu tenho certeza que aquilo não é humano, aquilo é alguma coisa, ele falou, algum espírito, alguma coisa que veio atrás de você te procurar. E eu comecei daí a pensar comigo, eu falei para ele, olha, realmente, se for alguém, ou uma pessoa mesmo, né, humana, vai vir me procurar, com certeza. Eu falei, não sei por quê, porque eu não conheço, mas vai vir ali alguém e tal, vamos aguardar, né? Inclusive também porque eu estava ali à tarde na casa, não estava trabalhando, já estava procurando emprego, aquela coisa toda. Nada, ninguém veio me procurar em nada. Ainda ele até comentou comigo, se for uma pessoa, vai vir à tarde procurar, mas se não for, não virá. E realmente, não apareceu ninguém ali me procurar. Então ficou aquele suspense no ar. O que estava ali me chamando? Quem estava ali me procurando? Era alguma coisa estranha. O que queria? Já teve aquele suspense, sem ninguém entender e sem a gente não saber o que estava acontecendo. Então assim, gente, passando-se os dias de toda a bagunça, de toda aquela coisa estranha no ambiente, eu resolvi, né, com certeza assim, eu não tinha entendimento espiritual nenhum e fui atrás assim de ajuda, né, se alguém me ajudasse, por favor, a tentar ver o que estava acontecendo ali com a minha vida bagunçada, com aquelas coisas trancadas e não arrumar emprego e nada, também aquela energia, alguma coisa esquisita. Mas assim, toda ajuda que você procurava, ninguém simplesmente ajudava em nada ou muitos não entendiam, né? Inclusive muitas religiões que fui, que eram espíritas, não
conseguiam entender o que eu queria dizer. Eu fui numa cartomante onde ela falou para mim assim: olha, você faz umas limpezas ali naquela casa, você compra uns defumador, você faz um banho de ervas, acende umas velas que vai dar uma melhorada, e assim que você fizer essas limpezas, já tem um emprego certo para você. Aí beleza, falei, não, tudo bem então. Fui, fiz, deu muito trabalho para fazer essas limpezas, porque assim, eu nunca tinha feito aquilo, nunca tinha mexido aquilo, não tinha nem conhecimento daquilo, mas sei que resolveu, assim. Sei que deu uma melhorada, né, assim, até a questão da energia, parou um pouco aquela incomodação ali do ambiente. Depois daquela limpeza, acho que na mesma semana já me apareceu um emprego. Acredito assim que melhorou, né, porque eu fui já trabalhar, já não fiquei o dia inteiro naquela casa, já ouvindo coisas estranhas e tal. E, gente, assim, logo eu me mudei daquela casa, né, eu morei nessa casa, foi 6 meses, fiquei bem pouco tempo nessa casa, mas é como se tivesse ficado muito tempo devido às perturbações do ambiente, as coisas ruins que teve ali. Depois que eu me mudei, claro, não tive mais problema de incomodação com o ambiente, com a casa, com nada, né? Mas claro que depois de tudo isso, fui para o meu desenvolvimento espiritual, aquela coisa toda, tive um entendimento, porque eu tinha que ser do Paranauê mesmo e não tinha como, né? Então, assim, observando de tudo o que eu passei, de toda essa história, hoje eu falo, né, assim, até mesmo para quem estiver vendo o vídeo, e penso assim, aquele terreno, eu digo terreno, nem digo pela casa, porque eu digo terreno, porque se tinha outra pessoa que morava no fundo e que sentia também alguma coisa estranha, era o terreno. Aquele terreno com certeza tinha coisa estranha, sim. Pode ter sido o quê? Moradores que passaram por ali, moradores antigos, alguma coisa, alguém que morreu naquele lugar, alguma coisa que o espírito ficou vagando, perdido ali no ambiente. E eu acredito assim, que aquele espírito, digamos, o que tinha naquele ambiente, talvez nem queria assim, nos prejudicar, né? Acredito que às vezes queria se comunicar, até dizer alguma coisa, e a gente não conseguia entender, né? A gente não conseguia entender justamente por não ter entendimento nenhum do momento, né? Mas acredito sim, que alguma coisa tinha naquele lugar, até mesmo pelos sonhos, de algo sendo queimado, de fumaça. Então tem muita coisa que dá para se analisar daquilo. E outra também, aquela mulher me chamando. Então não posso dizer assim, não sei quem que é, e no momento também nem quero saber, né? Porque isso já faz tanto tempo, né, gente? Mas pode ser alguém também que era daquele lugar, né? Às vezes alguém que estava tentando também se comunicar. Então assim, um recado assim que eu deixo, né, para vocês assim. Talvez tenha alguém que esteja passando, né, por um momento assim, ou que já passou por uma situação assim parecida. Se quiserem, né, gente, mandar histórias de que vocês já passaram, as coisas que vocês, né, sofreram de determinada casa ou terreno ou local, podem mandar aqui para o canal, que eu conto a história de vocês com o maior prazer. Mas eu acho bem importante ser analisado sim, bem observado, porque tem muitas pessoas que passam por isso, inclusive sofrem por isso, e não entendem o que está acontecendo e nem tem ajuda nenhuma para tentar resolver esse problema, né? Então, gente, acompanhe o canal que vai vir mais histórias dessas que teve hoje. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.